Olá, tudo bem? Meu nome é Flávio Cardoso Tardelli e eu estou aqui para apresentar o projeto final da, da disciplina do projeto integrador. Uma coisa super importante para ser falada é que o meu nome ele foi retificado no ano passado, mas por algum motivo, mesmo eu tendo solicitado a mudança dentro do sistema da Univesp, alguns sistemas ainda consideram o meu nome antigo, tá? Então, eu estou utilizando a plataforma do YouTube antiga que eu tinha para também ter esse vínculo maior e também mostrar que eu sou eu mesmo com o nome diferente. O nome do meu projeto é Protótipo de Processo para Mapeamento e Rastreio Sistêmico para Produtos Relacionados à Perna Operador Logístico da Divisão de Medical Devices da Abbott. Então, resumidamente, o projeto se passa na Abbott, que é uma farmacêutica de mais de 135 anos. É, a, a empresa ela possui mais de 10 divisões que trabalham em diversas áreas da saúde, como nutricional, por exemplo, mas aí, especificamente a gente vai trabalhar sobre a Medical Devices, que a Medical Devices é uma divisão que possui 6 subdivisões com ela: CRM, EP, Heart Failure, HF, NM, que é neuromodulação, SH e VASC, né? Então, dentro dessas divisões haverão exemplos de marca-passo, catéter, coração artificial, gerador de pulso, válvulas e estentes, diversos exemplos. Quando a gente fala bastante sobre engenharia de produção, é muito comum a gente trabalhar o ciclo de vida de um produto. Sim, dentro desse tema, a gente sempre aborda a parte de vendas, lucros, o quanto ele está sendo otimizado, o quanto ele é rentável. Só que uma das partes do projeto que não é tão bem englobada é quando esse produto dá um problema, certo? Que aí a gente está sobre a tecnicovigilância, tá? Então, quando um produto tem um problema, certo? Isso vai impactar diretamente no ciclo de vida, né? Pode, por exemplo, diminuir, né, a longevidade do ciclo de vida. E aqui no Brasil nós temos, assim como a farmacovigilância, nós temos a tecnicovigilância através da Anvisa, que faz o cuidado com esses reportes de queixa técnica, evento adverso, caso ocorram. Logicamente, a tecnicovigilância para dispositivos médicos, que é o tópico desse. Então, aqui ele se passa dentro da Abbott, especificamente trabalhando com o operador logístico BOME. Tá? Então, aqui dentro do processo técnico-vigilância, toda vez que você tem um problema com o dispositivo, né, a gente abre um PER, né, que é a sigla para quando tem esse problema. E aí, esse PER ele é retornado para análise, ele deve ser retornado lá para o exterior. Só que para isso ele tem que passar pelo operador logístico. Então, é aberto o PER no sistema, solicitada a reversa, é feito um processamento de notas fiscais, é enviado a BOME, e aí dentro da BOME, se tem nota fiscal, vai ter armazenamento físico e sistêmico. Se não tem nota fiscal, certo? Aliás, nota fiscal de remessa, super importante falar isso. Se não tem nota fiscal de remessa, é apenas o armazenamento físico, sem controle nenhum. E aqui acaba o processo. Bom, uma das coisas que foi identificada é que isso daí foi gerado por conta de uma falta de parametrização de ambos os sistemas. Da Abbott é o Proteus e da BOM é o BOSS, certo? Então, o nosso objetivo é como que a gente pode realizar essa parametrização para que a gente tenha a total rastreabilidade desses produtos. Tá? Então, o objetivo do protótipo é criar um processo que parametrize esses sistemas. Por quê? Se a gente tem uma parametrização, a gente vai ter um total controle, rastreabilidade, certo? Então, coisas que estavam acontecendo, haviam perdas dentro do operador logístico, e essas perdas são de milhares de reais, porque cada produto é muito caro, certo? A gente gostaria de minimizar o tempo de retorno do fabricante e garantir a integridade da empresa, certo? Isso considerando o ciclo de vida, é super importante também. Então, logicamente, nós utilizamos dentro da engenharia de produção o design thinking, né, que é o mais tradicional para a gente entender o que o nosso cliente, quem a gente está entrevistando, o que, que eles realmente precisam, não somente a gente dar os nossos inputs, mas o que eles precisam. Certo? E aqui
Com isso em mente, a gente fez diversas entrevistas, tanto dentro da Abbott quanto dentro da BOME, para a gente entender, certo? E esse projeto, ele haveria necessidade de ter o envolvimento de ambas as partes das TIs e também das gerências, das divisões que englobam o Medical Devices, porque haveria um financiamento para que seja possível essa parametrização, certo? Dessa parte do processo que a gente não tinha ainda rastreabilidade. Bom, para esse projeto foram feitas duas etapas, certo? Primeiro estudo dos processos vigentes da ABT e da BOME, o mapeamento das responsabilidades, o mapeamento do espaço físico segregado, certo? E depois a alteração nos processos. Quando a gente foi fazer a visita para fazer esse mapeamento, nós identificamos que já há um local específico para se armazenar PERs, já tem prateleiras que possuem identificações, mas elas não são utilizadas para rastreabilidade sistêmica, elas só são rastreabilidades físicas, certo? Há duas gaiolas e dois pallets que eles acabam utilizando para adicionar esses PERs que não têm rastreabilidade. Existem dois pallets também para o mesmo propósito. Não há o controle total, não tem uma conexão do BOSS e do Proteus, certo? Então, a gente tinha uma grande dificuldade de controle, realmente, né? Foi identificado que realmente esse controle que foi falado para a gente era um ponto necessário a ser trabalhado. E a gente identificou as pessoas responsáveis pelo processo. E dentro da Abbott fizemos a mesma situação, certo? O time de QA e o de campo sendo os primeiros responsáveis pelo início do processo, o supply chain pelas emissões das notas fiscais, e aí no final o sistema Proteus para a gente refletir dentro do sistema BOSS. Só que isso, no momento, a gente não tinha. O protótipo que foi proposto, certo, ele envolvia uma parte a mais, certo, porque o time de TI confirmou que essas NFDs, certo, aliás, os dispositivos que não possuem NFR, eles podem sim ter NFRs de acordo com o processo fiscal, certo, mas para isso eles precisariam passar pela ATI, mas para isso a gente precisaria ter a parametrização. Então, a gente conseguiu fazer um processo no qual, mesmo que não tenha chegado a eles ou já esteja lá na bomba sem a nota fiscal, a gente consegue retornar e fazer a emissão de todas as notas fiscais para poder fazer esse armazenamento físico e sistêmico. Dessa forma, a gente teria total rastreabilidade e economia de muitos reais. Bom, aqui a gente também propôs a substituição dos pallets por duas estantes com prateleiras, certo? Para criar mais posições de pé na sala de pé. Eliminações de uma das gaiolas móveis, certo? E a gaiola móvel remanescente serviria de apoio para a logística para os casos de exceção. O protótipo agora do armazenamento de pé, certo? Seria o seguinte, ele só poderia ser armazenado, certo? Se possuísse nota fiscal de remessa. Se não possui nota fiscal de remessa, ele ficaria temporariamente na gaiola até ter uma nota fiscal de remessa e aí seguir para o processamento de armazenamento físico e sistêmico. Bom, como resultado final, o time de ambos os times de TI criaram os dois estoques específicos sistêmicos, o 2Y para a Abbott e o PER, nomenclatura que eles decidiram colocar para também facilitar, uma vez que é o processo de PER dentro do nosso operador logístico BOME. Tá? Esses dois sistemas, esses dois estoques, aliás, eles vão servir para se espelhar, então eles conversam entre si. Dessa forma, a gente consegue ver dentro do sistema Proteus tudo que está na sala de pé, no estoque da BOME. Então, a gente teria o total controle, mesmo daqueles que a gente já tinha antes, e uma melhor visão daqueles que a gente tinha apenas físico lá. Então, os sistemas foram parametrizados através do financiamento e da autorização dos nossos gerentes das divisões de MD, certo? E aí a gente conseguiu otimizar o processo. Então agora, a partir desse momento, a gente só teria a movimentação sistêmica e física, certo? Com todo o alinhamento. Então, o início do processo ele vai dar necessidade de movimentação, vai ter a movimentação física, depois tem a movimentação sistêmica, certo? E aí a BOME ela consegue fazer informação refletindo no sistema da Abbott, está espelhado.
Essa é uma imagem da sala de pé, que contém todos os dispositivos, certo? Então aqui a gente pode perceber que tem duas gaiolas, ao contrário do que foi proposto, porque foram identificados alguns casos que não possuíam nenhum tipo de nota fiscal. Então, para esses casos, eles estão sendo estudados dentro da BOME para fazer o histórico, e aí, a partir do momento que identificar as notas fiscais, eles vão passar ao time de fiscal da Abbott para que seja feito esse novo processo, né? E aí, com o sistema parametrizado, eles conseguem. A partir do momento em que eles eliminarem todos, aí haverá a eliminação dessa gaiola. Foi feita também a criação de algumas prateleiras para produtos maiores, como a gente pode ver no canto inferior esquerdo da foto, mas infelizmente o operador logístico não nos enviou uma foto adequada que demonstra isso, certo? Mas há um espaço para armazenagem dos maiores produtos que foram eliminados prateleiras intermediárias, deixando um espaço. Então, agora a gente possui uma capacidade de armazenamento de mais de 140 pairs. Há no momento duas gaiolas, à esquerda aquelas que não possuem nenhum tipo de nota fiscal estão aguardando, à direita os que estão aguardando armazenamento sistêmico para identificar qual a posição. Então, como conclusão, a gente pode entender que realmente, embora a solução fosse simples, as ações eram complexas, uma vez que ambas as TIs precisavam atuar, a gente precisava de financiamento, mas o processo foi implementado com sucesso, uma vez que a gente conseguiu, através do inventariado agora, identificar divergências. Então, pairs que deveriam estar exportados estavam lá, pairs que deveriam instalar não estavam mais lá. Então, isso ajuda no controle, certo, do processo. Então, a gente tem realmente a previsão de economia de milhares de reais e a total rastreabilidade, como foi planejada. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar.